Fala, meus amores, tudo bem com vocês? Professor Eduardo Ribeiro de História aqui. E agora vamos continuar o nosso conteúdo, né, sobre a Revolução Francesa. Paramos nesse exato momento que Napoleão ele se coloca como uma solução para a crise política, social, econômica, institucional, de valores, tudo, né? Todas as crises possíveis a França vivenciava nesse pós-Revolução Francesa. E o Napoleão ele se coloca como uma solução, ele dá um golpe, né, que fica conhecido como golpe de 18 Brumário, e se autoproclama cônsul, certo? O jovem general Napoleão Bonaparte. Napoleão era uma figura que ele era bastante querida pela população francesa, porque ele era um rapaz novo, né? E tinha fama de invencível. Ele era um general que todas as batalhas que ele se envolvia, ele não perdia. Ele vencia com muita facilidade todos os eventuais conflitos em que a figura de Napoleão Bonaparte se envolvia. Então, o Napoleão era um cara que tinha um carisma muito grande pela população. A figura de Napoleão era por demais aclamada pela população francesa. E isso facilita, né, a sua administração política. A partir do princípio do golpe do 18 Brumário, a gente tem início o chamado período napoleônico, né? Que ele vai se dividir em dois principais períodos, certo? Vai ser o consulado, esse que inicia, né, com o golpe do 18 Brumário, e o império, certo? O império é um outro momento extremamente importante, né, no período napoleônico. E isso é uma coisa que hoje a gente tem que prestar muita atenção, porque cai muito nos vestibulares da vida, tá certo? Bom, esse período de Napoleão, né? Esse período napoleônico. Vamos começar a falar do consulado, né? Desse jovem general Napoleão Bonaparte, certo? Era um cargo que de fato existia na lei para que em situações de crise, como era o caso que a França estava vivenciando, ele pudesse ser exercido por uma pessoa para apaziguar as coisas por um período de no máximo 10 anos, certo? Então, é de fato um cargo existente. Por que é um golpe? Porque Napoleão ele toma esse cargo de consulado de uma forma errada, né? Sem participação popular, sem apoio popular. Ele fez isso porque sabia que era querido e que a população não iria eventualmente revoltar-se, né, contra a atitude que ele tinha tomado. Pelo contrário, iriam aprovar, certo? Então, esse cargo de fato existia, o que possibilita Napoleão administrar dessa forma, né? Em 1802, Napoleão ele vai dar um outro golpe e vai se decretar como cônsul vitalício. É interessante isso, porque a figura de Napoleão, quando ele prepara logo o terreno para a administração política dele, né? Quando ele chega ao poder, ele chega como cônsul, que era um cargo que existia, né? Porém, tinha um prazo de validade, 10 anos. Quando ele vê que o carisma dele contagiava a população, que as pessoas gostavam, que as pessoas aprovavam essa administração napoleônica, né? Que as pessoas curtiam a forma Napoleão de governar, certo? Em 1802, Napoleão ele vai dizer, opa, não é 10 anos mais não, viu? A partir de agora é vitalício. Eu fico aqui até o que eu achar necessário. E vou ficar o resto da vida. Em 1802, ele dá um outro golpe, né? Se torna um cônsul vitalício. Sempre no discurso, né, da paz, da grandeza da França e de um regime político forte. Napoleão ele é um cara que ele vai se esforçar para acabar com as crises que a França tinha. Entre elas, nessa questão da população pobre, né, que não tinha nada. Então, Napoleão ele vai cuidar logo de acalmar a população pobre, que é a grande maioria, tomando uma atitude que vai ser a reforma agrária. Napoleão ele vai promover a reforma agrária na França. Certo? Eu acredito que todo mundo sabe o conceito de reforma agrária, né? Você pegar aquela grande quantidade de terras sem uso, terras devolutas, e repartir, dividir em lotes, né? E repartir de forma igual para a população. Isso é um detalhe muito importante. Napoleão ele vai promover a reforma agrária na França, tirando terras da onde? Da igreja. É a Igreja Católica que vai ter suas terras confiscadas para ceder aos pobres, certo? Todo mundo sabe que a Igreja, no período medieval, ela teve 1/3 das terras cultiváveis da Europa. Então, assim, a Igreja era uma grande senhora de terras e poderosa. Dentro da França, Napoleão confisca as terras da Igreja, distribui em lotes e dá à população.
Com isso, Napoleão ele ganha um carisma, um amor das pessoas muito grande. As pessoas amavam Napoleão, porque ele foi o cara que resolveu o problema econômico da França. Quando você toma uma atitude dessa de reforma agrária, você resolveu o problema econômico, porque a população agora tinha uma esperança, tinha para onde ir. Certo? Em compensação, ele cria um problema muito grave com a igreja, certo? Que a igreja vai ficar odiando ele por conta dessa atitude. Mas Napoleão ele tinha um jeito interessante de governar, é que ele dava com uma mão e tirava com a outra. Ou quando ele tirava com a mão, depois ele dava de novo com a outra, no movimento contrário. Como ele tirou da igreja certas terras, ele deu outra coisa para a igreja com a outra mão, que seria o seguinte: Napoleão é o cara que investe no ensino universal na França, certo? O ensino secular. Antes a educação ficava na mão da igreja, agora ele puxa para o Estado. E uma das coisas que deveria ser ensinada nas escolas na França era justamente a aula de religião, religião católica. As demais religiões da França elas eram proibidas. Ou seja, inclui o protestantismo, né? A religião protestante também era proibida. Só a Igreja Católica era permitida. O que isso faz né, que a igreja fique mais tranquila em relação a ele, porque ela perde as terras, mas ganha os fiéis. Né? Os fiéis trazem contribuições, então ela ganha automaticamente dinheiro também. E poder, né? Então, a figura de Napoleão, ele teve essa atitude que a igreja ficou com ódio dele, mas ele passa a mão na cabeça, dá outra coisinha, e assim Napoleão ia governando, o jeito dele governar, né? Ele fazia o mal, mas automaticamente fazia algo de bom que fazia você esquecer aquele mal, ou se não esquecesse, pelo menos aliviava a sua raiva. E a figura de Napoleão ele governa dessa forma, com um carisma muito grande. Certo? Então, coisas que a figura de Napoleão ele vai incentivar dentro da França, né? A industrialização, nessa época, só a Inglaterra era industrializada e a França ela vai passar a se industrializar para fazer uma competição à Inglaterra, porque agora Napoleão ele vai estimular as atividades econômicas, mercantis, liberais, burguesas, certo? Então os burgueses vão ficar muito felizes também com essa administração napoleônica. Então Napoleão ele está angariando né, apoio de todo mundo, da igreja, da população pobre, dos burgueses. Ele está conseguindo apoio de todo mundo. E ele vai estimular essa industrialização da França para fazer uma competição, uma concorrência à indústria inglesa. E isso vai ser um trunfo muito forte nas mãos de Napoleão, certo? Uma outra questão vai ser essa do ensino básico gratuito para todos, certo? Mas o ensino religioso, né, ele era muito importante, ele fazia o catecismo e a Igreja Católica vai ser a única a continuar sendo tolerada dentro da França. Então, a figura de Napoleão Bonaparte, ele vai fazer essas coisas todas. E, por fim, conquistas militares. Essas conquistas militares, Napoleão ele vai sair expandindo o território francês para muitas regiões da Europa. E isso vai dar fama a ele, fama de invencível. A figura de Napoleão ele ganha muito carisma, muita projeção na França como um invencível. As conquistas militares dele vão ser muitas. Ele queria expandir o território e tornar a França o país mais poderoso do mundo. Ele tinha essa pretensão de tornar a França o país mais poderoso da Europa e do mundo. Certo? E a figura de Napoleão Bonaparte, ele promove tudo isso. A figura de Napoleão é o cara que vai fazer toda essa conjuntura, certo, acontecer, digamos assim, tá certo? Em seguida, Napoleão Bonaparte, ele viu que o modelo consulado deu muito certo. O consulado vitalício dele foi proclamado em 1802, mas quando chega em 1804, Napoleão, com base nisso tudo, ele ganhou tanto prestígio, mas tanto prestígio, mas tanto prestígio, mas tanto carisma, e disse, não, ser cônsul para mim tá pouco. Eu agora quero ser imperador. E no ano de 1804, Napoleão ele se autoproclama imperador, certo? Ele reúne tanto poder que se proclama imperador, né? E é interessante essa cerimônia da coroação de Napoleão, porque ele pede que o Papa Pio VII, certo, venha coroar Napoleão. O Papa sai de Roma, vai até a França. Quando chega lá, ia fazer a cerimônia para coroar Napoleão, até porque era uma coisa extremamente comum na época, eram os papas que coroavam os reis. Quando o Papa Pio VII ele se aproxima de Napoleão com a coroazinha na cabeça, que vai pôr na cabeça de Napoleão a coroa, Napoleão ele se levanta do trono, pare. O Papa parou, ficou sem entender, ele tira a coroa da mão do Papa e ele se autocoroa.
um gesto claro dizendo o seguinte: porque o Papa vai me coroar? Ele não é superior a mim. Dentro da França, eu sou autoridade máxima, estou inclusive superior à igreja. Então, o Papa ele não tem autoridade para me coroar. Eu sou seu soberano. Eu me autocoroo. E coroou-se. O Papa, imagine a cara de raiva que ele deve ter ficado. Saiu de Roma para coroar Napoleão, chega lá e ele, cara, se autocoroa. Um gesto claro que ele queria mostrar seu poder e que esse poder vinha dele mesmo. Essa legitimação ao cargo vinha dele mesmo e não da igreja, certo? Ou seja, uma forma que o Napoleão tinha de desvincular, né, a imagem dele do sacro com o político, né? Pelo contrário, ele queria se sobrepor. Historicamente, na Europa, né, até esse período, Napoleão ele causa essa ruptura, mas a igreja ela era uma autoridade superior à figura do monarca, né? A igreja ela governava junto ao Estado, né? Não se tinha uma fronteira clara do que era igreja e do que era Estado. Napoleão ele muda isso e se coloca como uma figura superior. O meu poder emana de mim, da minha autoridade, e não da figura do Pio VII, não da figura da igreja. Certo? Ele se autoproclama imperador, como vocês podem ver nessa imagem aí, certo? Que é um quadro extremamente famoso da autocoroação de Napoleão. Que Napoleão ele se autocoroa, certo? Então, observem, né? A cara das pessoas e os rostos das pessoas. Eu acho muito bacana esse quadro, porque a gente observa, atrás de Napoleão, você vê o clero, e observem os olhares, né, das pessoas, né? Aquela cara de, nossa, não estou acreditando nisso que está acontecendo. É isso mesmo. Aquela cara de raiva, de constrangimento, sobretudo de constrangimento, né? E Napoleão ele se autocoroando. Observem bem, certo? Bom, tá aí Napoleãozinho, né, sentado no seu trono, com roupas imperiais, roupas reais, né, se achando o próprio César. E aí o período napoleônico, né? O império. Quando Napoleão ele centraliza o poder a tal ponto que se torna imperador, né, que a França ela volta a ter o imperador, e vejam que contradição gigantesca, né? Fizeram a Revolução Francesa, destituíram o rei, certo? Destituíram o rei, e nessa destituição real, ainda por cima, tem um período de conturbação política, mas volta para a monarquia de novo, a figura de Napoleão. Então, vejam, é complicado quando a gente não respeita, né, as ordens políticas. Né? Claro que se revoltar é necessário, preciso ir nas estruturas, mas quando você não respeita as leis, as instituições, você tira um Luís XVI e coloca no lugar o Napoleão. Complicado. Então, vejam o império, né? O império. Napoleão ele vai consolidar a sua centralização política e vai começar a invadir inúmeros territórios, certo? Em terra, e ele vai fortalecer ainda mais a sua fama de invencível. Ele vai anexar boa parte da Europa numa estratégia militar nova, certo? Napoleão ele vai fundar uma estratégia militar nova, porque as guerras até então elas tinham um horário combinado. Então as pessoas combinavam o horário do conflito. Diziam, olha, em tal lugar, tal hora, meu exército vai se encontrar com o seu para guerrear. Napoleão ele rompe com esse tipo de prática, né? Ele invade os países sem avisar que iria. E é uma estratégia militar nova para a época, né? Porque antes ia pegar essa questão da honra, Napoleão dando-se a honra, ele invade os territórios e conquista muitas regiões, certo? Muitas regiões. E isso dá a ele a fama de invencível. Agora tem um problema que Napoleão ele era invencível por terra, né? Porque ele era um general. Mas aí, depois de conquistar tanta coisa, ele queria se livrar da última pedra no seu sapato, que era a Inglaterra. A Inglaterra era o país mais rico da Europa. A França, nesse momento, já configurava como o segundo, mas a Europa tinha como cabeça ainda a Inglaterra e a França queria superar isso. Porém, a Inglaterra é uma região cercada pelo mar, é uma ilha. E Napoleão ele tenta fazer essa invasão à Inglaterra. Só que a marinha inglesa é a marinha mais poderosa do mundo na época, né? Questões óbvias, né? A Inglaterra é cercada por água. E Napoleão ele não é um bom estrategista em água, ele era um excelente general. Em água não, certo? Em terra sim. E aí Napoleão ele tem a sua primeira grande derrota em cima da Inglaterra, no mar. E aí a fama dele de invencível já começa a sofrer um pequeno abalo, certo? Napoleão talvez não seja mais tão invencível assim, hein? Talvez. Mas aí ele percebe o seguinte: puxa, eu queria destruir a Inglaterra, queria massacrar com a Inglaterra.
Se não é possível eu massacrar com a Inglaterra em terra, então, e Neymar, né? Então eu vou matá-los de fome. Napoleão ele vai decretar uma coisinha chamada bloqueio continental, que vai ser uma tentativa de destruir a Inglaterra por uma outra estratégia. E aí, você está curioso para saber o que é o bloqueio continental? Então assiste nossa próxima videoaula que eu vou mostrar para vocês o que é o bloqueio continental, as estratégias que Napoleão ele vai usar para tentar conquistar a Inglaterra, né? E o seu repentino insucesso. Mas fica aqui conosco e até a nossa próxima videoaula, tá bom, pessoal? Vai. Um abraço aí para vocês e tchau, tchau. Um abraço para vocês.